Olá, aluno, tudo bem? Eu sou a professora Mariana Ribeiro. Estou aqui hoje para apresentar aí algumas das fórmulas que são importantes e extremamente necessárias para o conteúdo de geometria plana e espacial. Então, é uma breve aula, um breve momento onde a gente vai retomar toda a parte de área de alguns polígonos, né, de algumas figuras planas, assim como nós vamos ver alguns sólidos e como que a gente pode calcular aí tanto a sua área, né, lateral, assim como um todo, assim como o seu volume. Então, de forma bem objetiva, bem clara, nós vamos ao quadro para que a gente possa discutir aí os nossos quando a gente está falando aí em figuras planas. Aqui nós temos a nossa primeira figura, que representa um triângulo, e quando a gente olha para o triângulo, nós temos que considerar que ele tem uma base e ele tem uma altura, tá? E quando a gente tem que calcular o que? A área deste triângulo, nós vamos utilizar a seguinte fórmula, que a área de um triângulo vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. O triângulo, ele é uma figura assim que ela é bem genérica, a gente acaba utilizando quase todas as outras, para calcular a área de quase todas as outras figuras a partir do triângulo. Tá? Abaixo do nosso triângulo nós temos o quadrado, que também é uma figura plana. E se nós queremos calcular a área de um quadrado, relembrando que o quadrado é uma figura que tem todos os lados iguais, então nós podemos chamar os seus lados de L, generalizando aqui. Então nós temos que a área do quadrado é L vezes L. E L vezes L é o mesmo que eu escrever L elevado ao quadrado. Dando sequência, logo abaixo do quadrado, nós temos o losango, que é essa figura que tem esse formato. Quando estamos falando do losango, nós temos que considerar que ele, além de ter aqui os 4 lados iguais, ele também tem uma diagonal maior e uma diagonal menor, que são denominadas pela letra D maiúscula como a letra D minúscula. Se eu quero encontrar a área do losango, nós temos que fazer diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Dando sequência na figura que está aqui acima, nós temos o retângulo. O retângulo difere somente as nomenclaturas do quadrado, onde nós vamos ter um lado que será a sua base, que nós vamos chamar de B. Aqui nós temos uma altura, que estamos chamando de H, ou seja, a gente tem comprimento e largura, né, no nosso retângulo. E a área de um retângulo vai ser base vezes altura. Dando sequência, logo abaixo nós temos o trapézio. O trapézio é a figura que tem essa representação aqui geométrica. E quais são as especificidades de um trapézio? Quando eu estou falando de trapézio, nós temos uma base maior, que está sendo representada por esse B maiúsculo. Nós temos uma base menor, representada pelo B minúsculo. E nós temos uma altura, descendo perpendicularmente aqui a minha base, né? Nós temos uma altura que está sendo representada pela letra H. E quando eu quero encontrar a área do trapézio, lembrando que se eu estou falando de trapézio, isso serve para todas as figuras, se eu estou falando de área, nós estamos falando de todo o preenchimento interno desta figura, tá? Que representa a área. Lembre-se, quando estamos falando de perímetro, é a soma das medidas de todos os lados. A área é o preenchimento como um todo, tá? Só retomando. Então, se eu quero achar a área do meu trapézio, voltando aqui, né, para o trapézio, a área dele vai ser base maior mais a medida da base menor vezes a altura dividido por 2. Cuidado aqui, tá? Quando a gente tem essa adição entre parênteses, com aquela multiplicação. Eu sempre aconselho fazer a soma aqui dentro primeiro para depois multiplicar, ou fazer então a distributiva, né? Porque o H tem que multiplicar todos os elementos que estão dentro do parênteses. E por fim, aqui ainda nós temos o círculo. Se eu estou falando de círculo, eu estou falando de tudo que nós temos aqui dentro. Lembrando que quando eu falo de circunferência, nós temos somente o contorno do círculo. E a área do círculo vai ser π vezes o R. O que é esse R?
o raio, né, daquela circunferência. O raio elevado ao quadrado. Se por acaso eu quisesse encontrar o comprimento da circunferência, lembrando que a fórmula do comprimento da circunferência vai ser 2 vezes o π vezes o raio, tá? Retomando aqui alguns conteúdos que são extremamente importantes. Passando então para agora para os sólidos, eu trouxe os sólidos que a gente mais utiliza aqui, que nós temos no nosso caso o paralelepípedo, nós temos o cubo e nós temos o cilindro. Então, eu até trouxe alguns exemplos numéricos para que fique claro para você. Então, vamos considerar aqui, né, que a nossa base tem a medida de 12 centímetros. Lembre-se sempre quando nós formos trabalhar com sólidos de uma caixa, né, para que a gente possa ver o que tem logo lá atrás. Então, se eu quero encontrar a área somente do que tem na lateral, vamos pensar numa caixa. Então, eu vou ter que fazer, o que nós temos aqui? A área desse retângulo, que é 12 vezes 4, tá? 12 vezes 2, que é o que nós temos ali. Depois nós temos o 4 vezes 2, que é essa região lateral aqui. E nós vamos multiplicar tudo isso por 2. Por que nós vamos multiplicar por 2? Porque aqui nós temos a parte de trás também dessa caixa. E se eu quero a área total, então nós vamos somar a área das duas bases mais a área lateral. Por que duas bases? Porque nós temos a parte de cima e a parte de baixo da nossa caixa, tá? Dando continuidade, se eu quero encontrar o volume vai ser a área dessa base, que vai ser aqui no caso 12 vezes 4, vezes 2, que é a minha altura, tá? Só trabalhando alguns exemplos. Se eu estou falando com o cubo, nós temos que considerar e levar a mesma consideração do que a área lateral vai ter uma diferença. Concorda comigo que todas as laterais são iguais, já que eu estou falando de cubo? Todas as suas faces têm a mesma medida. Então, eu posso dizer que a área de uma das faces é um quadrado. Então, 3 vezes 3,2 vezes 3,2, 3,2 ao quadrado, multiplicado por 4, porque nós temos 1, 2, 3, 4 faces laterais. E depois nós temos ainda que somar com as suas bases. Então, a área total seria 6 vezes a área de cada uma das faces. E se eu quero encontrar o volume, sempre nós vamos levar a mesma consideração. É a área da base, que vai ser 3,2 elevado ao quadrado, vezes a minha altura, que também é 3,2, considerando que eu estou falando de um cubo. E por fim, para que a gente possa finalizar, nós temos o cilindro. E quando eu falo de cilindro, nós temos que considerar, primeiro, se eu quero encontrar a área lateral, nós vamos ter 2πr. Por que 2πr? Porque é o comprimento da minha circunferência. Então, imagine eu abrindo esse cilindro, né, como se fosse um rolo, vezes a sua altura. Então, aqui eu sei que é 2π vezes o raio, que é 4, vezes 15, que é a altura do meu cilindro. Só que se eu quero a área total, eu também tenho que encontrar a área da minha base de baixo com a minha base de cima, por isso que está sendo multiplicado 2 vezes. Então, chegando aí num total dessa área lateral. Se eu quero o volume do cilindro, eu tenho que fazer a área da base, que é a área do círculo, né, πr ao quadrado, vezes a altura ali do cilindro. Então, vai ser π vezes 4 ao quadrado, que é o raio, vezes 15, que é a altura. Então, chegando aqui, trazendo para você alguns resumos de como que a gente pode calcular a área de algumas figuras planas, assim como a área lateral, né, a área de uma forma como um todo e os seus volumes. Eu espero que tenha ficado claro para você de uma forma bem sucinta e resumida, somente uma revisão para que a gente possa retomar então as fórmulas principais que envolvem a geometria plana e a geometria espacial. Um grande abraço e até a próxima!